Sejam bem-vindos ao podcast da Câmara de Caeté. Neste mês de março, mês dedicado às mulheres, nós vamos falar sobre a violência contra a mulher. Nós temos a alegria de receber hoje a delegada de polícia da Casa da Mulher Mineira, doutora Karine Tassara. Bem-vinda. Bom dia a todos, muito obrigada pelo convite, agradeço ao Fúvio, presidente da Câmara aqui de Caeté, a Danúbia, nossa jornalista que vai conduzir aqui as perguntas, e também a nossa vereadora da cidade, representando o público feminino, a Silvinha, querida Silvinha, como as pessoas a conhecem. Muito obrigada pelo convite, honrada estar aqui nessa tarde com vocês. Obrigada. Também está aqui conosco o presidente da Câmara de Caeté, o vereador Fúvio Brandão. Bem-vindo, Fúvio. Muito obrigado. Quero agradecer a delegada Karine, agradecer imensamente por estar aqui hoje com a gente, compartilhando tanto conhecimento nessa Semana da Mulher que estamos fazendo aqui pela Câmara. A minha amiga e companheira de plenária, Silvinha, vereadora, muito atuante na causa das mulheres, então quero te agradecer. Muito obrigado. Também está aqui conosco a única vereadora da Câmara de Caeté, Silvia de Oliveira. Bem-vinda, Silvinha. Eu que agradeço ao presidente da casa pela oportunidade de estar aqui hoje com a delegada Karine, que vai trazer para nós mulheres um farto conhecimento na área da violência, né? Conhecimento assim que ninguém vai nos tirar. É para isso que você está aqui e eu te agradeço muito. E agradecer também a Danúbia, né, Danúbia, que está sempre conosco aqui nessa casa. Muito obrigada. Dia 8 de março, então, nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher, né, uma data que marca as conquistas e também as lutas das mulheres, entre elas a luta contra a violência, que é o nosso tema de hoje. E aí eu gostaria que a doutora Karine falasse um pouquinho para a gente sobre o que é a violência de gênero. Importante, primeiro, nós nos atentarmos o que seria gênero. Né? A diferença entre sexo e gênero. Sexo é o sexo biológico, feminino ou masculino. E o que é gênero? É como a pessoa se identifica. Se ela se identifica com sexo feminino ou com sexo masculino. Se ela se identifica com o seu sexo biológico, nós temos uma situação cis. Se ela não se identifica com o seu sexo biológico, nós temos uma pessoa trans. E o que seria essa violência de gênero? É uma violência praticada decorrente dessa identidade de gênero. No nosso caso aqui, que nós estamos falando sobre violência contra a mulher, nós estamos tratando de violência de gênero decorrente da condição de mulher. Daí falarmos em violência de gênero. Importante também lembrar que nós já desde sempre ouvimos discorrer acerca dos problemas que a mulher enfrentou ao longo da história simplesmente por ser mulher. Né? E aí nós estamos agora, em pleno século 22, caminhando para corrigir esta desigualdade e toda a violência praticada contra a mulher, pautada especialmente no gênero feminino, como ela se identifica. E é nessa toada que é importante lembrar que uma mulher trans também pode ser vítima de violência doméstica e familiar pelo seu parceiro, porque ela é mulher, uma mulher trans. Portanto, ela também é abraçada pela Lei Maria da Penha. Tá? Ela pode fazer jus à medida protetiva. Isso é muito interessante, né? Isso, por exemplo, é uma informação nova, porque a gente divulga muito a Maria da Penha ligada à mulher, pensando no caso biológico, né? E é interessante que também com essa identificação, né? E também tem muitos casos, né? Então a gente vê que é muito voltado por isso. Ser mulher acaba agredindo ali o parceiro, né? Acaba agredindo por ser mulher, não por outra condição, não é isso, delegado? Exato. Novas terminologias vão surgindo. E entende-se hoje que a mulher pode ser cis ou trans. Ainda que a sociedade não esteja acostumada com essas novas terminologias, aos poucos as pessoas vão aprendendo e vão entendendo que uma mulher trans, hoje, né, é considerada mulher e para efeitos legais ela vai ter os direitos assegurados
mulheres. Excelente, excelente. E como mulher, infelizmente, vai passar tudo que a mulher, sem ser trans ou cis, passa. Então, a lei, agora, garantindo a elas, é uma evolução. É maravilhoso saber que elas estão protegidas também pela Lei Maria da Penha. Exato. Novo para nós aqui. E é interessante você ver até a própria história da Maria da Penha, né? O quanto ela sofreu, inclusive juridicamente falando, né? Porque passou por vários processos, teve que reviver tudo aquilo que passou, todas as dores, e só conseguiu isso mediante a ir para uma corte especial, uma corte americana, e hoje, graças a elas, tantas mulheres estão mais protegidas. Exato. Né? É até importante lembrar que esse caso da Maria da Penha foi muito emblemático, a ponto de termos que ser... Nós fomos submetidos a uma punição de um órgão internacional, e por isso que nasceu a Lei 11.340, que é uma lei orientadora. O único crime que tem na Lei 11.340, que é a Maria da Penha, é o crime de descumprimento de medida protetiva, que foi surgir um tempo depois. Ele não veio como um dos primeiros dispositivos. Tanto é que é o artigo 24A. Porque o artigo 24 aduz acerca de outras questões. Então, a Lei Maria da Penha, ela veio para nos orientar no que diz respeito à proteção da mulher, tipos de violência, possibilidades de proteção, dispõe acerca de políticas públicas que podem ser implementadas. Então, ela ressignificou as políticas a favor da mulher, em proteção da mulher vítima de violência doméstica e familiar. Foi uma verdadeira conquista. Muito. E, doutora, a gente ouve muito até brincadeiras desagradáveis de muitos homens falarem, né? Então, eu quero agora... não é Maria da Penha. Se a mulher sofre Maria da Penha, a gente é o José. Só que os homens não sofrem a violência que a gente sofre. Exato. Né? É uma narrativa que não condiz com a objetividade que nós precisamos estar atentos no que diz respeito à violência doméstica e familiar. Claro que homens podem ser vítimas de violência e praticados até por suas parceiras, mas não é o comum. Não é o comum. Os números demonstram que as mulheres, sim, são as que mais sofrem agressão física, psicológica, sexual, patrimonial, e isso é ao longo da história. São dados estatísticos. Então, é um discurso que, infelizmente, essa pessoa precisa avançar em termos de conhecimentos históricos, técnicos, e ter um olhar social para o que está acontecendo. É uma grande conquista para a mulher? É sim. E essa pessoa tem que enxergar que a Lei 11.340, ela veio para a filha dele, para a mãe, para a nora, para a sobrinha. Enfim, elas também podem ser vítimas de homens agressores. Né? E é tanto voltado nessa questão, né, pelo número, né, é muito claro a questão da mulher ser mais agredida, né, o Gosto falou, o caso do homem, se acontecer, é muito esporádico, uma vez ou outra, e vai ter tipificações dentro da lei para agressão, né, mas a mulher sofre tanto que teve que uma mulher, como a Maria da Penha, lutar, ser agredida por várias vezes, perder na justiça brasileira por várias vezes, ir para uma corte internacional para que isso fosse regulamentado. Né? Então, assim, é um pouquinho desse lado que a senhora falou, de ter um olhar social mesmo. Falta esse olhar social. As pessoas estão preocupadas muito só com o próprio umbigo, aí vem essas brincadeiras totalmente desnecessárias contra uma luta que é fundamental, que nesse período que alguém faz essa brincadeira, várias mulheres estão sendo agredidas. Né? Exato. E nós sabemos que quando o homem é agredido, ele vai ser atendido, o Estado vai movimentar para que o crime seja investigado, para que seja apurado, para que haja condenação. Ele não está desassistido, mas foi importante se criar uma lei com parâmetros específicos para que nós pudéssemos avançar nessa proteção à mulher vítima de violência. Eu até faço questão de falar, eu me formei em 2009, me formei em Direito na Universidade Federal de Ouro Preto. E em 2005, eu era conciliadora do Juizado Especial, era estagiária e conciliadora do Juizado Especial. E eu tive o desprazer
de participar de uma conciliação onde uma mulher demandava o ex-companheiro judicialmente buscando ressarcimento da platina que colocou no rosto. E ela teve que ficar frente a esse homem, numa mesa redonda, comigo enquanto conciliadora, ele com um olhar de deboche para ela. Uma situação inaceitável. Sim. Inaceitável. Graças a Deus, em 2006 surgiu a Lei Maria da Penha, que impediu, inclusive, a aplicação dos ditames da Lei 9.099, que é a lei que trata das pequenas causas, juizado especial de pequenas causas, para impedir que essa lei fosse aplicada em caso de violência doméstica e familiar. Justamente para evitar que esse homem pagasse uma cesta básica ou ficasse só na esfera civil. Ela estava demandando ele para pagar a platina no rosto dela. Isso é só uma parte do prejuízo dela, porque o maior prejuízo, o emocional, a lesão causada, problemas, são irrecuperáveis, né? Então, daí que a gente verifica o quanto estamos avançando. Graças a Deus. Doutora, quais tipos e características da violência doméstica? Então, a Lei Maria da Penha, ela trouxe lá no seu artigo 7º 5 modalidades de violência. Seria a violência física, que são as agressões físicas, ainda que não resultem em lesão corporal, porque um tapa no rosto também é uma agressão física e às vezes não deixa uma marca, uma lesão. Temos a agressão psicológica, que é aquela que o homem quer dominar essa mulher, reduz ela, tira sua autoestima. Nossa. Né? É muito comum, ele está sempre com aquele ar autoritário. Deixando ela temerosa em casa, quebra os pertences do lar, que é a violência psicológica. Violência sexual, onde aquele homem, se achando proprietário daquela mulher, já tem a violência psicológica pretérita aí, ele obriga ela a praticar ato sexual com ele simplesmente porque ele é marido dela. Então ele se acha no direito de praticar ato sexual com ela, ainda que ela não deseje. Então existe uma violência sexual. Estupro, violência, né? Isso estupro, aí já vai para o estupro. Configura sim o crime de estupro. Temos também a violência moral, onde esse homem tenta desmoralizar essa mulher, levantando calúnias, imputando a ela crimes que ela não praticou, chamando ela de vagabunda, de ordinária, enfim, desmoralizando ela, atingindo tanto a sua honra subjetiva quanto a honra objetiva dela, que é a honra da forma como as pessoas a enxergam perante a sociedade, né? E temos também eu falei da violência física, psicológica, moral e a violência patrimonial. Quantas vezes homens se apossam dos recursos econômicos dessa mulher e impede ela de usar o seu próprio dinheiro? Ela trabalha o dia todo. E não pode. Às vezes quer comprar uma roupa e ele se aposta do dinheiro como se o dinheiro fosse dele. Tem que entrar escondida com as Exato. sacolas. Ou homens que começam a colocar bens em nome de laranjas, para que aquela mulher também não integre a propriedade daquele bem, havendo um escamoteamento do patrimônio daquele casal. Então, agora, em relação às características da violência doméstica e familiar, nós podemos exemplificar com alguns crimes. Um crime de ameaça a matar essa mulher se essa mulher terminar com ele. Um crime de lesão corporal, onde ele agride essa mulher e ela se machuca, bate o braço num guarda-roupa, por exemplo, e lesiona, dá um soco no olho. Temos aí de violência patrimonial, o uso indevido do cartão de crédito dessa mulher. Sim. Proferir palavras que a desabonem, como chamá-la de piranha, de safada, ofendendo a sua honra subjetiva, que é uma injúria. Então, assim, a violência contra a mulher, ela pode assumir ter várias características, dependendo do tipo de crime que configurar aquela ação daquele homem. Eu acho que a gente fica muito no caso de marido e mulher, mas a lei abrange mais, não é isso? Claro, exato. A Lei Maria da Penha, lá no seu artigo 5º, ela vai falar em quais situações a lei
11.340 pode ser aplicável, porque ela não é uma lei voltada para o atendimento da mulher por ser mulher. Não, ela é voltada para o atendimento em uma situação de violência doméstica e familiar de gênero, decorrente do gênero. Então, nós podemos elencar relações domésticas, onde o marido é o agressor, relação em que o irmão é o agressor, mesmo morando em outra casa, o primo, o neto é o agressor, ex-companheiros, ex-namorados, namorados, pode configurar, sim, violência doméstica e familiar de gênero e viabiliza, sim, a aplicação da Lei 11.340. Agora, vejamos. E se essa mulher estiver enfrentando problemas com o seu vizinho, que não é o seu parente, cabe a Lei 11.340? A princípio, não, porque não está no contexto de violência doméstica e familiar. E quem que essa mulher deve recorrer? À polícia, de forma comum, mas aí vai ser aplicável, pode ser aplicável a Lei 11.300, a Lei 9.099, que é a lei do juizado especial. Doutora, e a violência doméstica, ela acontece mesmo dentro de casa? É onde mais acontece? Estudos apontam, eu não tenho esses dados para te repassar nesse momento, mas estudos apontam que a maioria dos casos de violência contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, o próprio nome já diz, é em casa. A maioria acontece em casa, mas a gente lembra, né, das situações de namorados, perseguições, situação entre irmãos, às vezes até decorrente de questões patrimoniais, inventários, irmãos brigam muito por conta de inventário e acabam cometendo violência contra uma irmã, contra uma prima, uma tia, tá? Mas a maioria das violências acontece no âmbito doméstico e familiar. Um caso que me chocou muito é do avô, que todas as vezes que ele levava a neta para escola de natação, ele ia burlando ela. Sim, muito triste, né? Sim. Então, cada ele caso... fazia investidas criminais contra a neta. Sim. E depois que ela cresceu, que conseguiu falar, colocar para fora. Mas essa ida dele da casa até a escola, ele ia fazendo o ato, né? Pegando. Então, assim, como está difícil para a mulher, né? Para as mães que têm filhas, como confiar, né? Está muito difícil, né? Por isso, nós precisamos falar. Falar o tempo inteiro, conversar, essas rodas de conversa, esses podcasts, levar o conhecimento, né? E uma das coisas que é nossa função aqui nessa Casa Legislativa é isso, estar trazendo para a Caeté, mostrando para os homens, para as mulheres, para elas terem coragem, né? De falar o não é não mesmo, que é a forma que a gente tem de nos defender e ajudar, né? Sempre uma ter aquela coragem de estar falando mesmo, né? Com a outra, pedindo essa ajuda, essas conversas, né? Esses cafés com as amigas. Isso é muito importante também, né, doutora? As denúncias são de extrema importância. Muitas pessoas têm vergonha de denunciar, até porque não aceitam a condição de vítima de violência doméstica, quando, na verdade, a própria mulher precisa desmistificar essa questão, porque, pelo fato de sermos mulheres, nós estamos susceptíveis a sofrermos violência de gênero, né? Que é a violência que nós estamos tratando aqui. Então, não é vergonha para ninguém estar sendo vítima de violência doméstica. O que nós precisamos fazer é desvencilhar dessa violência. E desvencilhamos de que forma? Realizando denúncias, fazendo boletim de ocorrência, solicitando medida protetiva, buscando ajuda em terapias. Daí a importância de políticas públicas para atender aquelas mulheres que não têm condição de passar por um atendimento terapêutico, né? Fica aí a dica para a cidade nesse sentido, porque a gente sabe que são poucos os profissionais que trabalham com isso, com as terapias, e são de extrema importância para uma vítima de violência doméstica e familiar. Vocês imaginam uma mulher que está sofrendo violência há 20 anos. Como é difícil para essa mulher denunciar o pai dos filhos dela, conseguir
falar para os próprios familiares que ela está saindo daquele ciclo, ou às vezes contar para os familiares que ela sofreu violência a vida toda, ela se sente muito impotente. Então, é importante, sim, um apoio psicossocial, para que ela saia do ciclo da violência de forma efetiva, consiga denunciar, que a gente gere dados estatísticos, até para a implementação de outras políticas públicas voltadas para esse público. Eu acho realmente muito importante, né, isso que você falou, porque muitas das vezes a gente vê os dados, vê os casos acontecendo na televisão e às vezes está acontecendo com pessoas próximas, né? E aqui no interior ainda tem uma questão que é um pouco mais complicadora para a mulher, que todo mundo conhece todo mundo. E como a gente não tem uma delegacia especializada, né, mas faz o atendimento da delegacia geral, então passa um ver, aí vira mais um constrangimento para aquela mulher. Então nós aqui da Câmara estamos pensando na criação da Procuradoria da Mulher, pensa não, né? Já vai entrar hoje o projeto de lei para que faça esse atendimento, para que ela não tenha que se expor tanto, para que a gente consiga dar esses atendimentos psicológicos também para ela, sabe, de certa forma, para a gente reduzir. E ontem eu vi isso muito claramente com a gente indo nas escolas. Nós fomos levar palestras nas escolas ontem, e foi a sargento Fabiana, foram a Dani da Casa das Marias de Belo Horizonte, e acabou algumas palestras e algumas crianças quiseram conversar com elas, sabe? Então, para a gente entender que realmente a importância de levar essa informação para as pessoas, porque muita gente acha que a violência é só a física, né? E tem outras, inúmeras outras aí que são demarcadas pela lei também. Então, fico muito feliz de a gente estar podendo conversar disso, para levar para mais pessoas, para que mais pessoas se encorajam a, se não denunciar diretamente, mas pelo menos compartilhar com alguém e aí se fortalecer a ponto de denunciar. Exato. E é importante esse ponto que você tocou, Fúvio, que é a questão das crianças. A importância de, a todo momento, ministrar a palestra nas escolas, fortalecendo essas crianças no sentido de estranharem os atos de violência. A violência contra a mulher, ela precisa ser estranhada socialmente. Não pode ser comum e nem naturalizada por nós. E a violência, ela é intergeracional. A criança que vive em um lar violento, o menino tende a propagar a violência no futuro e a menina tende a se submeter à violência. Então, é necessário nós interrompermos esse fluxo para que essa criança, o futuro adulto, né, não propague a violência nem se submeta à violência. Isso só é possível através dessas palestras na escola, através do apoio a essa mãe que está sofrendo violência. Às vezes há grupos reflexivos para o pai, a própria Polícia Civil tem o programa Dialogar em Belo Horizonte, em que a mulher, lá na minha unidade, na Casa da Mulher Mineira, fala já no primeiro atendimento que tem interesse que o homem participe de um grupo reflexivo. Ao encaminhar a medida protetiva para o juiz determina se esse homem vai ou não participar do grupo reflexivo. E se sim, ele encaminha para o grupo Dialogar, hoje coordenado pela doutora Amanda, que pertence à divisão na qual eu trabalho. E é um projeto muito interessante, porque diminui as recidivas. É muito comum para quem faz atendimento em massa, como eu. Ontem aportaram na Casa da Mulher Mineira 60 mulheres. Isso é um número muito significativo. Meu Deus. Mas a média é em torno de 35, 40 mulheres. É muito comum, quando eu vou fazer um despacho de uma ocorrência, identificar que aquele homem já agrediu várias outras mulheres. Ou seja, ele é um reincidente em violência doméstica. Então, ao participar desses grupos reflexivos, e ressalto mais uma vez o grupo da Polícia Civil, que é o Dialogar, e que tem projeto para que seja expandido para o estado todo, da importância desse grupo, para que esse homem mude a perspectiva dele, seus paradigmas, e faça diferente no próximo relacionamento. Nós estamos coladinhos aí em Belo Horizonte, então a Câmara já quer abrir esse espaço para, se for possível, a gente criar junto à Procuradoria da Mulher. E isso é muito interessante porque é essa reprodução, né? Sim. Vem de casa, aprende, né, com os atos do pai e da mãe, e aí depois reproduzem, aí não vai reproduzir com uma, faz com duas, três, quatro, e esse ciclo vai só piorando. Infelizmente.
Delegada, e qual que é o papel da polícia diante dessas situações de abuso, de violência? Então, nós precisamos de ter uma ação. As polícias, elas vão atuar. Hoje nós temos à frente a polícia militar e a polícia civil. A polícia militar é uma polícia ostensiva. Naquele momento em que a mulher está sofrendo agressão e os vizinhos acionam o 190, quem vai comparecer lá vai ser a polícia militar. E a polícia militar, se ela identifica que está acontecendo uma violência ali doméstica e familiar, ela, em regra, vai conduzir para uma delegacia de polícia, especializada ou não, onde a autoridade policial, o delegado ou a delegada, vão observar aquela situação, fazer a análise técnico-jurídica e ratificar ou não aquela prisão em flagrante. Então, as duas polícias, cada uma tem suas atribuições bem delimitadas. É feito um boletim de ocorrência pela Polícia Militar e a Polícia Civil analisa aquele boletim de ocorrência. E esse homem pode, sim, ficar preso em flagrante. Algumas situações vai caber fiança em sede de delegacia, outras vezes não vai caber fiança. Isso vai estar relacionado à quantidade de crimes e às espécies dos crimes, que é uma questão muito técnico-jurídica que eu acho que não vale a pena para essa nossa roda de conversa. Mas, por exemplo, um crime de descumprimento de medida protetiva não cabe fiança em sede de delegacia, por proibição legal. Um crime de tentativa de feminicídio, pelo quanto da pena relacionado ao crime de feminicídio, também não caberia fiança em sede de delegacia. Isso não significa que o juiz, quando dá análise do caso, quando dá homologação ou não da prisão ratificada pelo delegado de polícia, não possa imprimir técnicas no sentido de entender que caberia fiança ou outra medida que não a prisão, ok? Mas e quando não estamos numa situação flagrancial? A mulher está... O que essa mulher deve... Essa mulher deve recorrer ou à polícia militar para fazer um boletim de ocorrência. Se essa for a escolha dela, obrigatoriamente ela vai ter que pegar esse boletim de ocorrência e ir a uma delegacia pedir providência em cima daquilo que ela narrou no histórico do boletim de ocorrência. Então, obrigatoriamente, para solicitar medidas protetivas, ela precisa de ir numa delegacia de polícia. Tem delegacia especializada em atendimento à mulher na minha cidade. Onde que ela vai? Na delegacia da cidade dela. Porque a Polícia Civil, ela, através da Academia de Polícia, ela fornece e orienta os servidores a participarem de cursos que os capacitam e os habilitam a fazer quaisquer tipos de atendimento, inclusive voltado ao atendimento à mulher vítima de violência doméstica e familiar. Então, nós temos hoje uma academia muito rica em cursos. A maioria dos cursos são voltados para os policiais civis, mas alguns cursos são voltados, inclusive, para a sociedade, para a formação de servidores como CRAS e CREAS. Basta haver solicitação com um número grande de pessoas. Alguns cursos podem ser direcionados à capacitação também de toda a rede. Tem que haver uma solicitação, né? E são cursos não relacionados à atividade investigativa, mas sim à atuação de um acolhimento. Então, esses policiais, ainda que eles estejam numa delegacia comum, eles estão sim treinados para fazer esse atendimento à mulher. Ok, ela decidiu agora ir na delegacia de polícia. Então, lá, um investigador de polícia ou alguém disponível na delegacia capacitado para tanto, vai redigir o boletim de ocorrência e ali já vai dar todo o andamento necessário. E o que ela pode pedir na delegacia de polícia? Na delegacia de polícia, que é a Polícia Civil, ela pode pedir medida protetiva, encaminhamento para a rede de proteção. Toda cidade tem um órgão de assistência social que vai ajudar nesse encaminhamento da mulher para ajudar na reconstrução da vida dela, que é essa que é a questão, né? Pode gerar algum procedimento investigativo, é uma lesão corporal, pode resultar num inquérito policial para apurar aquele crime. Pode ser expedida guia para a realização de exame de corpo de delito para comprovar aquela lesão. E eu ainda falo mais, tem mulheres que dispensam atendimento médico. Mulheres, vocês que se machucaram, foram lesionadas, não dispensem atendimento médico nem quando estiverem apenas com um roxo no braço.
porque é o atendimento médico que vai nos ajudar a levar para o juiz o que aconteceu ali, a verdadeira lesão. Se nós não temos como comprovar, aquela lesão corporal pode desclassificar para uma via de fato, que é uma contravenção penal com uma pena muito pequena. Né? A importância do papel da mulher também nas decisões para a atuação de todo o sistema de enfrentamento à violência doméstica e familiar, a começar pelas polícias, passar pelo Ministério Público e chegar no juiz, onde vai haver condenação ou não. Então, essa mulher ela também precisa ser orientada a tomar as decisões no sentido de se apurar os crimes pelos quais ela vivenciou, que ela passou, que ela sofreu. Né? É uma outra questão. Em cima dessa decisão, por exemplo, a polícia militar chegou na casa de quem está sofrendo agressão, da mulher, do casal, e aí pegou, fez o boletim de ocorrência, né, e tomou as providências que tem que tomar, ela automaticamente leva isso à polícia civil, né? Sim. E esse esse segmento da causa, porque existem algumas leis, né, que não depende mais da pessoa a partir do momento que dá o start ali de algumas coisas. Nesse ponto também é assim, ou a mulher tem que pedir o prosseguimento? Dentre as medidas, continuando, né, dentre as medidas que a mulher pode pedir lá na delegacia, está também o acompanhamento policial para a retirada de pertences pessoais. Porque às vezes a medida protetiva demora um tempo para sair, o homem demora um tempo para ser intimado, ela não pode ficar numa situação de risco e ela precisa dos pertences dela. Então ela pode solicitar junto à Polícia Civil esse acompanhamento policial. Isso é disposição legal. Tá? Ela pode também ser encaminhada para uma rede de proteção no sentido de que tem advogados públicos ou dativos, se ela não tiver um advogado particular, para conduzir a questão patrimonial, separação, pensão, divisão de bens, tá? Então é um encaminhamento também feito pela delegacia. Ela recebe essa orientação. Você precisa de arrumar um advogado público ou particular para resolver as questões patrimoniais, tá? E voltando aqui a psicológica também. Todo então, o apoio, a psicológica vai depender da estrutura da cidade. Por isso que quando a gente fala em enfrentamento à violência doméstica e familiar, esse enfrentamento não acontece sozinho. Nós precisamos de uma rede muito conectada. Ainda que a cidade seja pequena, os CRAS, CREAS, CRANS, Polícia Civil, Polícia Militar, Promotoria de Justiça, Judiciário, deve estar muito conectado. Porque cada instituição vai dar a sua parcela de atuação para a solução daquele caso. Então, ninguém sozinho vai conseguir solucionar todos aqueles problemas daquela mulher, auxiliá-la nessa questão. E aí, voltando para a questão investigativa. É importante lembrar que alguns crimes dependem de uma manifestação da mulher para que ele seja apurado, para que seja investigado. Um desses crimes, por exemplo, é a ameaça. Então, se a mulher chega na delegacia, relata apenas ameaça, e fala que quer apenas medida protetiva, mas que não deseja providência criminal contra o agressor, eu, enquanto delegada de polícia, eu não posso atuar naquela investigação, porque ela não deseja aquela investigação. Contudo, a maioria dos crimes são de ação penal pública incondicionada, independe da vontade dessa mulher, como um crime de lesão corporal, por exemplo, no contexto de violência doméstica e familiar, independe da vontade dessa mulher. Então, essa mulher agredida, quando ela relata uma agressão, não adianta ela falar que não deseja nenhuma providência criminal, que obrigatoriamente, de ofício, essa providência criminal vai ser tomada, aquele crime vai ser investigado. Comprovar os fatos, aí já é matéria de investigação. O delegado vai atuar naquela investigação, ou a delegada, né? Se chegar à conclusão que há indícios suficientes de prova, há indícios suficientes de que aquele crime aconteceu, esse homem vai ser indiciado, vai ser encaminhado para o judiciário, o Ministério Público vai analisar para verificar se vai denunciar ou não aquele agressor. Ele, entendendo pela denúncia, vai surgir o processo criminal. E aquele homem poderá ou não ser condenado, segundo as provas colacionadas naquele procedimento. Doutora, em quais situações a medida protetiva
é recomendável em todas as situações que a mulher estiver sendo vítima de violência doméstica e familiar, é visando preservar sua integridade física, psicológica, sexual, patrimonial, moral. Ela está sofrendo violência, cabe medida protetiva. E é tão interessante essa questão da medida protetiva, porque quando a lei foi criada, ela trouxe um rol exemplificativo de medidas protetivas, que são as medidas que oferecemos para a vítima. Não é a delegada ou o delegado que impõe qual medida é importante para aquela vítima, mas a ela é feita uma leitura das principais medidas que ela poderia pedir para o juiz, sem prejuízo de pedirmos medidas que não estão relacionadas ali na lei, porque o rol é exemplificativo, né? Mas essa mulher precisa entender o que é bom para ela. Tem mulher que vai querer manter o contato, por exemplo, mas vai querer uma medida protetiva de que ele não venda nenhum bem do casal. Então, as medidas protetivas são casuísticas. Por exemplo, ele tem uma arma de fogo, ela vai querer uma medida protetiva de suspensão da posse da arma de fogo, ou restrição do uso da arma de fogo, às vezes trata-se de um policial. Então, na Polícia Civil, quando ela vai solicitar medidas protetivas, vão explicar para ela quais as medidas mais comuns, ela vai escolher as medidas. Às vezes, ela vai ser orientada em medidas que a gente entende que seja importante, no sentido de perguntar, a senhora não entende por importante essa medida também, por conta desse outro fato que a senhora me relatou? Se ela disser sim, ok, a gente solicita aquela medida indicada. Se disser não, eu preciso respeitar a vontade daquela mulher, até para evitar uma revitimização institucional. Nós não podemos impor para aquela mulher quais medidas ela precisa. Mas ela sim, após nossa orientação, vai entender quais medidas ela entende que seriam adequadas para ela, sem o prejuízo de, no futuro, ela pedir, inclusive, um aprimoramento das medidas segundo as novas realidades, aos novos fatos que venham a acontecer, tá? E é importante lembrar que nesse rol exemplificativo que tem lá, dentre as medidas mais comuns, né, podemos citar posse e restrição de uso de arma de fogo, afastamento do lar, suspensão de visitas a menores, proibição de contato à mulher e aos familiares e testemunhas. São medidas super comuns. Frequentação de grupo reflexivo, para que ele passe a frequentar grupos reflexivos, é uma das medidas, quando na cidade tem. Doutora, só Sim. te cortando, a gente ouve muito falar que não adianta medida protetiva, né? Talvez até pelo motivo das mulheres morrerem, né, de feminicídio, for morta. Então acaba que fica um pouco desacreditada, que é eu acredito que seja errado. Esse não ter é pior do que ter. Mas a gente ouve muito, né, Sim. presidente? Para que a medida protetiva, sendo que a mulher morreu? Então, me explica um pouquinho sobre isso. É importantíssimo desmistificarmos esta questão. Eu disse no início, acabou que fomos tomando outros direcionamentos. Acaba que mas a Lei Maria da Penha, quando ela surgiu, ela trouxe esse rol de medidas protetivas. E antes de surgir o crime de descumprimento de medida protetiva, quando o homem descumpria aquele rol, sabe o que acontecia? Nada. Não tinha punição para o descumprimento dessas medidas. E foi então que o legislador entendeu pela importância de se criar uma figura criminal, um tipo penal novo, que é o crime de descumprimento de medida protetiva, sem prejuízo de esse homem incorrer em outros tipos penais. Tá? Então, hoje, quando a medida protetiva é deferida e o homem é cientificado dela, porque é importante que ele seja cientificado, ninguém pode responder por aquilo que não sabe que existe. Tá? A partir do momento que ele é cientificado pelo oficial de justiça, a medida foi deferida, o juiz pediu para cientificar a mulher e o homem vai cumprir aquela medida protetiva. E em caso de descumprimento, o que vai acontecer? Essa mulher precisa recorrer, mais uma vez, à polícia e informar, fazer um boletim de ocorrência, informar o descumprimento, como que foi, qual foi a motivação, para quê? Para que o juiz amado, aquele homem está praticando descumprimento.
nós oficiamos o juiz imediatamente. Ainda que o inquérito policial tenha o seu curso normal, que é mais demorado do que um ofício, nós oficiamos imediatamente o juiz, dando conhecimento ao juiz que, esse homem está descumprindo medida protetiva. E aí o juiz vai analisar se não é o caso de colocar uma tornozeleira eletrônica, se determinar uma prisão preventiva. No caso da prisão preventiva, ela precisa também ser requerida pelo Ministério Público ou pelo delegado ou delegada de polícia. O juiz de ofício, em regra, ele não defere a prisão preventiva. Mas, quando os casos são tão graves, essas instituições já representaram pela prisão preventiva, visando resguardar a vida dessa mulher. E aí a gente pensa, poxa, mas tantos são os casos de feminicídio? Sim. Os estudos apontam que a maioria das vítimas de feminicídio não pediram medida protetiva. É claro que a medida protetiva, ela não é um segurança, ela não é um salva-vidas dessa mulher, mas ela inibe. Ela inibe muito. Porque um homem que pratica violência doméstica e familiar, nem sempre ele está ligado ao crime. Né? A outros crimes. A outros crimes. crimes. Exato. Às vezes ele não é aquele típico autor de crimes violentos, como roubo, homicídio, ou às vezes tem envolvimento com tráfico. Não, às vezes ele é o proprietário daquele estabelecimento comercial onde a gente faz compras todos os dias. Às vezes ele é aquele homem que está ali frequentando a mesma igreja que você frequenta. Ele é aquele que trabalha ao seu lado todos os dias. Se ele não é talvez o seu irmão, Sim. ou talvez o seu Seu marido, ou talvez o seu filho. Então, esse homem, ele não quer problema com a justiça. E geralmente ele cumpre a medida protetiva. E em caso de descumprimento, como eu disse, hoje nós já temos o recurso, que é o crime de descumprimento de medida protetiva. Mas a mulher precisa de dar ciência. Não adianta ela falar assim, poxa, ele descumpre medida protetiva todos os dias. E ela não traz ao conhecimento da polícia esse descumprimento. E aí o juiz também não vai saber dos descumprimentos. Isso realmente a gente vê, até a Samantha, né, que veio aqui conversar com a gente no ano passado, ela falou muito sobre isso, e a capitã Lilian também. Porque a gente vê muito na televisão o caso que dá errado, né? Isso. Os vários que deram certo, que não tiveram nenhum problema, muitas vezes a gente não vê. Não mostra. Então, é bom trazer essa informação para mostrar que... porque muitas vezes o que eu sinto e imagino que possa acontecer é, não vou fazer porque não vai dar em nada. Não vou fazer porque vai me dar uma medida protetiva e vai acabar aflorando mais a raiva. Mas é isso que você disse, muitos são os caras que estão fazendo, não são do crime. Quando bate o oficial de justiça na porta da casa dele para entregar, ou igual aqui em Caeté tem o apoio, né, da polícia militar, e elas vão semanalmente nessas casas, quando bate o policial ali, é muito difícil o cara manter nessa conduta, né, e descumprir e saber que vai para cadeia. Eu observando aqui, através da sua fala, eu acho que ficou uma pequena lacuna. Pessoas ligadas ao crime também respeitam a medida protetiva, porque às vezes ele não quer outros problemas. Tá? Então, assim, é importante lembrar que muitas das vezes alguém está em liberdade condicional, não quer nenhum problema com a justiça. Tá? E também, quem pode praticar o feminicídio? Qualquer homem. Com problemas anteriores com a justiça ou não. Então, é importante isso estar bem assentado. E outro ponto relevante é em relação ao prazo da medida protetiva. Né? Veio aqui. Alguns juízes determinam um prazo. Alguns juízes colocam que a lei não traz um prazo específico. Fala que da importância da aplicação da medida protetiva. Então, em Belo Horizonte, a regra é não se determinar prazo. Mas em algumas cidades, às vezes até capitais mesmo, em outros estados, né, é comum, às vezes, determinar um prazo de 6 meses, por exemplo, para que vigore a medida protetiva. Contudo, quando esse prazo acaba, geralmente na própria decisão está escrito que a mulher pode solicitar a renovação.
Tá? Então, a mulher que, olha só, mulheres que possuem medida protetiva, primeira coisa que você deve fazer, portar a medida protetiva. Segure ela, coloque ela na bolsa e carregue ela para todos os locais. Por quê? Porque se um homem descumprir a medida protetiva, a senhora pode acionar a polícia militar imediatamente, mostrar para a polícia militar a medida protetiva em vigor e esse homem será preso, conduzido à delegacia. E pelo menos em sede de delegacia, conforme já explicado aqui, não vai caber nem fiança. Então, ele vai ter que ficar preso até uma audiência de custódia, onde o juiz vai determinar se ele vai continuar preso ou se vai impor algum tipo de medida restritiva, visando proteger essa mulher, mas de forma menos gravosa para ele. Então, vai depender muito da atuação do juiz aí, segundo o caso concreto e segundo o risco que essa mulher corre. Tá? Então, fiquem atentas. Também acho importante mencionar, ainda que vocês não tenham me perguntado sobre isso, mas acho que é uma importante orientação, que hoje nós temos o formulário de avaliação de risco. Através de uma lei federal, foi determinado que todos os estados implementassem esse formulário de avaliação de risco, que visa informar para as pessoas que atuam diretamente naquele caso, o risco que essa mulher tem de sofrer um feminicídio. Era um antigo formulário FRIDA. Então, ele foi aprimorado, foi desenvolvido a partir de estudos internacionais, inclusive. O nosso modelo é muito similar ao modelo português. E hoje, aqui em Minas Gerais, onde que está esse formulário? No próprio boletim de ocorrência. Só que as perguntas são perguntas muito delicadas. E, por vezes, a mulher não quer se submeter a essas perguntas. E aí, o que acontece? O formulário não é preenchido. Então, mais uma vez, a mulher acaba prejudicando a si própria sem saber. Porque quando ela preenche aquele formulário, ela conta para todas as pessoas que vão atuar, no caso dela, o histórico da violência. Porque o que acontece? Quando a mulher chega a uma delegacia, nós precisamos focar em crimes objetivos, com datas certas, precisos. Aquele contexto de violência precisa ser retratado lá no formulário de avaliação de risco. Aqui eu estou precisando saber, ele me ameaçou no dia tal, desta forma, usou uma faca, estava presente minha filha, ou estava presente minha mãe. Então, quando ela conta, eu vivo sendo ameaçada, essa informação tem que estar lá no formulário de avaliação de risco. Porque quando a gente pergunta para ela, qual é a data que a senhora foi ameaçada? E ela vai falar, eu não me recordo, porque acontece com frequência. E podemos tomar providências criminais? Pode demonstrar uma violência psicológica, hoje existe tipo de violência psicológica? Podemos. Mas é importante lembrarmos que por uma questão técnico-jurídica, não é nem questão de preciosismo, é questão de técnica jurídica. Para indiciarmos por um crime, ou o promotor de justiça denunciar por um crime, nós precisamos de fatos certos, com datas, delimitados, em um contexto, para dar uma apuração. Então, a gente não consegue pegar fatos aleatórios. Esses fatos aleatórios, eles podem ajudar a formar uma convicção para que configure um crime de violência psicológica ou um crime de perseguição. Mas pensando em outros crimes, vivo sendo agredida, estou sempre com o olho roxo. A senhora já foi ao hospital alguma vez? A senhora buscou atendimento médico? São que provas, dia? né? Onde? Tem que ter. A importância de nós explicarmos para essas mulheres as provas que elas precisam estar atentas. Daí a importância de nós orientarmos a mulher o tempo todo. A nossa orientação não deve ser só para a rede de enfrentamento, deve ser para a mulher, porque enquanto vítima, ela precisa entender o fluxo para que os poderes, a justiça, as instituições possam atuar no caso dela de forma efetiva e eficaz. Uma coisa que é comum acontecer, a mulher falar assim, ele me ameaçou via mensagem de celular. Fiquei tão nervosa que eu apaguei todas as mensagens. E aí nós vamos conseguir medida protetiva? Provavelmente vamos. Mas vai ser um crime que vai depender de outros elementos de prova para ser apurado. Eu sei que são questões técnicas
que é de difícil, às vezes, compreensão para quem não é da área do direito, mas eu estou tentando trazer da maneira mais simples possível, porque eu quero que essas mulheres sejam formadas nesse sentido para entender o que ela precisa guardar, o que ela precisa saber, como que funciona a justiça e como que o caso dela pode ser resolvido, solucionado com a atuação também dela. Claro que não é fácil exigir de uma mulher vítima de violência, abalada psicologicamente, tanto conhecimento. Mas existe ali a questão do hábito. Se esse conhecimento já está arraigado na cabeça dela, mesmo quando ela sofrer a violência, ela vai saber como agir. E isso, meus amigos, não estamos só aqui diante de pessoas com baixo grau de instrução. Mulheres muito instruídas, com mestrado, doutorado, ocupando altos cargos públicos, são vítimas de violência e às vezes não sabem o que devem fazer. Sim. Daí a importância de estarmos multiplicando esses conhecimentos. É fundamental. Isso. Doutora, e continuando, como que a vítima ela deve agir, né, para não ter mais essas violências, para interromper esse ciclo de violência? Primeiramente, é muito difícil a vítima identificar que está inserida no ciclo de violência. A primeira coisa é se identificar. Identificar. E os amigos podem ajudar nesse sentido. É claro, os amigos, os pais, os parentes podem ajudar essa mulher a falar, olha, eu estou presenciando essa situação, eu acho que não está no caminho certo esse relacionamento seu. Chamar a atenção dessa mulher para os atos de violência que ela está sofrendo. Porque tem pessoas que acreditam que a violência é só a lesão, a agressão física, como eu já disse no início. E não, existem outras modalidades de violência, como a psicológica, que nós já mencionamos aqui. E até retratando aqui, que muitos assistiram, Big Brother. Exato. Quando foi chamada a atenção, né, daquele casal, porque eles estavam... E ela mesma não tinha não visto, percebeu. Não tinha percebido a Não situação de tinha violência. percebido. Então, a partir do momento em que ela entende, ela também precisa do tempo dela para buscar ajuda. Então, ela precisa recorrer às polícias. Polícia Militar, Polícia Civil. Lembrando que o desenrolar da apuração criminal e as medidas protetivas vai ser sempre pela Polícia Civil. O Ministério Público também pode requerer medidas protetivas para essa mulher, mas são excepcionais, porque a porta de entrada é a Polícia Civil, é o delegado ou a delegada de polícia que vão formalizar aquele procedimento e encaminhar para o juiz. E hoje o Estado todo funciona um encaminhamento eletrônico. A gente fala expediente apartado de medida protetiva eletrônico. Então, por mais que a lei dispõe de que o delegado de polícia vai encaminhar no prazo de 48 horas para o juiz, hoje encaminha-se quase que instantaneamente. Online, né? Muito bom. Ou no mais tardar no dia seguinte. É muito rápido, tá? Então, essa medida protetiva que vai auxiliar ela a sair do ciclo de violência, ela precisa de tratamento com CRAS, CREAS, ou quem tiver condição, um atendimento terapêutico particular, tudo visando a saída desse ciclo da violência. E tem homens que também vão concordar em se tratar, em fazer uma terapia. Talvez essa mulher nem deseje a separação. Às vezes trata-se de uma violência psicológica em que essa mulher deseja tratamento para ela e para ele. Mas a regra é que realmente afaste do relacionamento tóxico que possa levá-la a condições muito piores. Então, a gente trabalha mais com essa possibilidade. Buscar a medida protetiva para haver o afastamento, inclusive das violências psicológicas, que também não podem ser perpetradas por terceiro. Esse homem não pode se valer na sala, ele vai estar cometendo crime. E se ela tiver medida protetiva, é crime de descumprimento de medida protetiva. Entendeu? Então, realmente estamos visando proteger a integridade física e psicológica dessa mulher. Sair é com essa ajuda da rede de proteção. A começar pelo boletim de ocorrência. E outra coisa importante, pode falar, não? Ainda dentro da linha, é um tema que a gente... Sim. Uma vizinha está sofrendo violência doméstica, ela não quer ir fazer a denúncia, ela está com o olho roxo todos os dias. Podemos buscar o quê? O Disque Denúncia, o 180. E aí, uma equipe vai
situação de violência ou não ali no local. E essa vizinha, ela tem que se identificar no 180? Não, na verdade, Que as denúncias anônimas. Anônimas, São ótimo, anônimas. desculpa. Tá. Excelente, porque isso Se acontece houver em muito, algum né? O momento. medo. Eu já, né, no Caeté, como é pequeno, Sim. já recebi, olha, tem vizinha que sofre. E o que eu faço? Eu tenho medo de ligar e ele achar que sou eu. E aí, como que eu vou fazer? Ele é traficante, ele mexe com droga. Então, assim, um as disque pessoas denúncia. têm medo. Então, É uma denúncia. central, é uma central que é em Belo Horizonte. As pessoas disque denúncia podem- para cada uma das cidades. E aí chega via documento para o delegado ou a delegada da cidade para apurar aquele DDD. Ótimo, Entendeu? ótimo. Doutora Karine, a gente quer agradecer, né? Muito obrigada pela sua participação, né? Trouxe aí esclarecimentos sobre o tema para a gente, muito importante. Quero agradecer também ao Fúvio, à Silvinha pela participação. Obrigada, eu que agradeço. E até o próximo podcast da Câmara de Caeté. Obrigada, eu que agradeço o convite, espero ter contribuído a contento aí as expectativas, né, atendido as expectativas de vocês a contento, e estou disponível para perguntas, estou disponível aqui. Que ótimo. Acho que nós vamos ter que fazer outro, viu, presidente? São várias perguntas ainda, né, que nós gostamos e queremos saber, mas uma próxima a gente vai fazer para você, sim. Muito obrigada. Doutora, quero, né, te agradecer muito por ter vindo aqui, compartilhado com a gente esse conhecimento. E acredito muito que isso é muito importante, porque a internet hoje ela não tem limite. No nosso território vai para muitas pessoas, se Deus quiser, esse podcast, essa nossa conversa, e vai esclarecer, ajudar muitas mulheres nesse caminho aí. Tá? Muito obrigado. Agradecer a nossa nobre vereadora Silvinha, que vem fazendo um grande trabalho pelas mulheres aqui na Câmara, sendo uma legítima representante das mulheres. A gente fica muito feliz de compartilhar esse momento com você. E nossa jornalista da ANU, que trouxe essa Câmara e que vai fazer com que essa conversa nossa chegue a tantos lugares. Muito obrigado a todas. Nós que agradecemos. Nós pedimos a todos que sigam, né, as nossas redes sociais e compartilhem esse podcast para que essas informações cheguem a mais pessoas.